Olá! Na aula de hoje, a nossa última aula do curso, nós falaremos sobre as principais produções contemporâneas em Portugal e no Brasil. Agostina Bessa Luiz é considerada pela crítica uma das grandes revelações da moderna literatura portuguesa. Ela ganha notoriedade a partir de um concurso promovido por uma grande editora portuguesa. Neste concurso, ela recebe o primeiro prêmio. Seu texto é eleito por unanimidade entre vários outros concorrentes. Vejamos que livro é esse. O livro A Sibila conta a história de 3 gerações da família Teixeira, com destaque para as figuras femininas da casa, em especial para Quina, uma mulher forte e decidida. A palavra Sibila do título refere-se a ela e significa uma pessoa com inquietação espiritual, uma espécie de feiticeira. Vejamos agora a imagem de José Saramago, outro grande representante da literatura portuguesa moderna. Nos últimos tempos, José Saramago é um dos escritores portugueses mais lidos e traduzidos para outras línguas, tanto que em 1999 ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Entre suas principais obras estão O Evangelho segundo Jesus Cristo e Memorial do Convento. Vejamos agora a capa do livro O Evangelho segundo Jesus Cristo. O livro Evangelho segundo Jesus Cristo provocou um grande escândalo na época em que foi publicado. Dizem as más línguas que Saramago só não foi excomungado pela Igreja Católica porque era ateu. Nesse livro, Saramago reconta o Evangelho de Jesus Cristo sob um outro prisma. A narrativa é toda construída a partir de um processo de humanização da figura de Jesus Cristo, em detrimento do seu caráter divino. Memorial do Convento é outro livro importante desse autor. Nesse texto, nós encontramos uma narrativa voltada para o período da Inquisição em terras portuguesas. Saramago também nos deixa uma grande contribuição. Por quê? Porque seus textos são marcados por longos parágrafos e por uma linguagem erudita, por vocábulos selecionados a dedo. Mas vejamos o que estava acontecendo no Brasil. Quais são as produções contemporâneas? Entre as vanguardas poéticas modernistas, nós temos o concretismo, a poesia praxis, a poesia social e a poesia marginal. A poesia concreta, acreditando que a estrutura do verso tradicional já estava ultrapassada, propôs uma nova interpretação poética. Voltou-se para quê? Voltou-se para os aspectos materiais dos versos, para o aspecto gráfico da palavra. Esses poetas estavam preocupados em ocupar o espaço que até então muitas vezes ficava branco na folha. Nessa concepção, a palavra é um objeto, a palavra é tida como uma coisa. Vejamos a imagem dos 3 grandes representantes da poesia concreta. Décio Pinhatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos foram os idealizadores da poesia concretista. Suas ideias começaram a circular a partir da revista Noigrandes, palavra de origem provençal que significa antídoto contra o tédio. Mas essa poesia só foi lançada oficialmente em 1956, por ocasião da Exposição Nacional de Arte Concreta, realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo. O poema Beba Coca-Cola é considerado o símbolo destes poetas. Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. O poema de Décio Pinhatari transforma, através do jogo de palavras, do jogo de significados, uma das propagandas mais conhecidas no mundo numa espécie de antipropaganda. Vejamos uma das possíveis leituras deste poema. Acompanhe a leitura das palavras destacadas. Babe, caco, cocô, cocô. Mesmo sem o acento, o poema sugere a leitura da palavra como cocô. Cola, cala, coca. Baba, caca, aca. Aca aqui é sinônimo de mau cheiro. Beba, babe, beba, babe. Percebeu que novas palavras podem ser criadas a partir dessa leitura?
palavras estas que apresentam um caráter negativo, atribuindo um aspecto negativo a toda a propaganda, daí chamarmos de antipropaganda. Outra manifestação é a poesia praxis. A poesia praxis surgiu de um desentendimento entre os poetas que participavam do concretismo. Esses poetas que se desentenderam passaram a acreditar que a palavra tinha muito mais força, que a palavra era um organismo vivo e que por isso deveria ser trabalhada de uma outra maneira. Mário Chamy foi o principal representante dessa corrente. Vejamos um de seus textos. Agiotagem. 1, 2, 3. O juro, o prazo. O por, o cento, o mês, o ágio. Porcentágio. 10, 100, 1000. O lucro, o dízimo, o ágio, a moral, a monta em péssimo. Empréstimo. Muito, nada, tudo. A quebra, a sobra, a monta, o pé, o cento, a cota, a janota, a agiota. Nós temos também a poesia social, que ao contrário dos exageros do concretismo ou da energia da poesia praxis, voltou-se para as questões sociais e volta também a alguns aspectos do verso tradicional. Ela estava mais preocupada com as questões de caráter político, econômico e social. Vejamos um texto de Ferreira Goulart. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário, que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas, só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Por último, nós temos a poesia marginal. E por que marginal? Porque, nessa época, os autores que não eram muito conhecidos não tinham seus textos publicados pelas grandes editoras. Eram eles mesmos que produziam seus textos e arrumavam uma forma de divulgá-los, sendo por isso conhecidos como poetas marginais, e sua poesia, a poesia marginal. Vejamos um exemplo clássico dessa poesia marginal em Paulo Leminski. O assassino era o escriba. Meu professor de análise sintática era do tipo sujeito inexistente. Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida, regular com o paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas, sempre achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto. Casou com a regência, foi infeliz. Era possessivo como um pronome, e ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos da América, não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva o tempo todo. Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. Bem que desse você gostou, né? Realmente ele é um dos prediletos da maior parte dos alunos. Mas, por favor, não faça o mesmo com o seu professor de análise sintática. Bom, brincadeirinhas à parte, vamos nos lembrar do tema da aula de hoje. Hoje nós falamos das produções contemporâneas em Portugal, num primeiro momento. Nós vimos as figuras de Agostina Bessa Luiz e seu livro A Sibila. Vimos também as obras de José Saramago, Prêmio Nobel da Literatura em 1999. São livros de sua autoria, Memorial de um Convento e O Evangelho segundo Jesus Cristo. Depois, nós falamos das vanguardas da poesia moderna. Nós falamos do concretismo, da poesia praxis, que significava ação, energia. Falamos da poesia social e da poesia marginal. Existem também várias outras manifestações em prosa. Muitos autores se dedicaram à prosa,
as crônicas e até hoje continuam escrevendo. Haja vista a grande quantidade de livros que encontramos nas grandes editoras e também a grande produção que se encontra nos jornais de grande circulação. E hoje, a nossa última aula do curso, nós temos que nos despedir. Mas é importante que você guarde algumas dicas para que durante a prova, durante o exame vestibular, você se saia muito bem. E aqui vão algumas. Não se preocupe em ficar decorando data, marco inicial de um movimento, marco final de outro movimento, principais autores, os que deram início. Não, dificilmente isso irá cair. Geralmente, essas questões históricas acabam aparecendo no próprio enunciado da questão. Preocupe-se mais com as características centrais de cada movimento, com as características dos principais autores. Mas não com essas características de uma maneira isolada. O importante é que você consiga percebê-las no texto. O importante é que você faça a análise literária destes textos. É muito comum, principalmente nos grandes vestibulares, nos mais concorridos, a análise comparativa, quer seja das semelhanças, quer seja das diferenças. Então você pode muito bem ser solicitado a fazer uma aproximação entre Macunaíma, de Mário de Andrade, e o Leonardinho, do livro Memórias de um Sargento de Milícia. E aí, o que você faz? Um é de uma escola, outro é de outra? Mas mesmo pertencendo a movimentos diferentes, eles apresentam algumas semelhanças. É muito comum também que você compare personagens de um mesmo movimento. Isso sim é a literatura viva, é a literatura voltada para a interpretação, para a expressão da realidade. Bom, pessoal, eu espero que os nossos encontros tenham servido e que você realmente os aproveite durante a prova. Por hoje é um grande abraço e até, quem sabe, a universidade. Tchau!